Olá, boa tarde, pessoal do Instagram e depois para quem assistir pelo YouTube. Eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em enneagrama e karateca. Estou aqui hoje com a presença do meu sensei, Fábio Abreu. A gente vai falar sobre benefícios, caminhos, possibilidades e oportunidades em que seja adequada para o seu estilo de vida. Estou convidando aqui o sensei Fábio Abreu, que ele é terceiro dan, faixa preta, meu querido professor. Estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento. Vem chegando o pessoal, o sensei Leandro. Eu sumi aqui, eu tô travado. Tá travado? Vamos fazer assim, sai, eu te convido de novo. Aí, vamos lá. Ao vivo é sempre mais legal, a gente tem expectativa, emoção. E Vagnão, Os, tudo bem? Estamos aqui. Vamos ver se agora dá certo. Tá dando eco, se a Alane estiver perto assistindo também. Baixa o volume. Cadê? Não foi? Tá tudo preto. Tá tudo preto. Mas é que Saí faz parte da logo daqui do nosso estilo. Vamos aqui fazer um teste, só um momento. Quem sabe faz ao vivo, é isso aí, Wagner. Vamos ver agora no campeonato, que a gente está oficialmente inaugurando hoje, um campeonato virtual de kata. Estão me ouvindo aí, legal? Tá todo mundo ouvindo, sim. Não sei se pode ser aí algum contratempo da sua internet. Espera aí. Câmera invertida, talvez. Está apoiando a câmera em algum lugar que esteja virado ao contrário? Tenta clicar na flechinha. Que legal, pessoal. Sejam bem-vindos aqui. Muito obrigada a presença de todo mundo. É isso aí, Ramirinho, Os. Vai enviando para quem vocês sabem que não precisa ser exclusivamente karateca, mas que gosta de atividade física, que sabe dos benefícios de ter uma prática de atividade física. Vai mandando coraçãozinho, que isso faz com que mais pessoas ao vivo... Tá travando. Tá travando aí? Eu te ouço e vejo bem, mas a minha imagem tá maluca, tá travada aqui. Deixa eu fazer um teste aqui. Não. Achei que desse para alterar o meu com o seu aqui. Talvez seja alguma coisa de conexão. Para mim, tá dando que o seu não completou a sua imagem para mim ainda. Então, continua aqui, faz para a gente ver se ele vai fixar e daqui a pouco aparece. Porque pode ser problema da conexão. Fazer ao vivo uma palestra, um bate-papo, como a gente está fazendo. Espera que eu vou sair e entrar de novo no aplicativo aqui. Isso, sai do Instagram e depois entra de novo. Vai mandando aí para mais pessoas entrarem ao vivo com a gente, pessoal. Estou aqui todos os dias às 15 horas com convidados exclusivos para falar sobre diversos temas. A gente já esteve aqui falando sobre mindfulness, mindful eating, florais. Vamos ver aqui se deu certo. Sobre superação, sobre depressão.
E como eu trabalho com desenvolvimento pessoal, a gente precisa integrar todas as características. Então, se a gente já falou das emoções... Olha como eu sou de olho fechado. Tá do mesmo jeito aqui. Girando? Tá girando aqui para mim ainda. Como se Eu não vou tivesse... sair, aí eu vou esperar você me mandar a solicitação. Deixa eu sair do aplicativo de novo, tá? Outro. Falamos sim. Aqui eu tive uma aula exclusiva com a Evelyn Fonseca, que ela falou sobre as práticas dela com o biscuit, que há mais de 15 anos ela fala sobre, ela tem um trabalho muito legal sobre o biscuit, que é a arte dela. A gente falou sobre mandalas, mas pode dar sugestão aí, quem tiver sugestão de temas, quem tiver tópico, ainda vai ter muita coisa boa por aqui. Beleza, vamos entrar aqui pelo da Alane. Aí a Evelyn é inspiração para muita gente, uma super empreendedora. Oi. Tô no celular da Alane. Não tem problema. Estava aqui ansiosos para este momento, que é muito importante para mim. E acho que para a nossa comunidade de karatê, que nós somos aqui uma comunidade, somos todos participantes da mesma família, que temos vários princípios. E hoje é uma honra muito grande estar aqui com o meu sensei. Então, para quem não sabe, eu sou praticante de karatê há 4 anos. Sensei Fábio, nos conhecemos no corredor do Rebouças. Eu falei assim, que arte marcial que você pratica aí? Não. Aí ele começou a explicar o que era o karatê. Eu falei assim, acho que eu quero fazer esse negócio aí. Nunca na minha vida eu tinha imaginado fazer algum tipo de luta, de artes marciais. E aí veio uma conhecida minha da época, a Cris. Eu fazia dança do ventre junto com ela. Ela falou assim, não, eu sou faixa marrom de karatê. Eu falei, o quê? Vou experimentar isso aí também. E aí eu saí de todas as outras práticas de atividade física, saí da yoga, saí da dança do ventre, saí de todas as outras atividades e fiquei só no karatê. Então, gostaria aqui de apresentar Sensei Fábio Abreu. Não vou apresentar, não. Vou pedir para o senhor se apresentar, por gentileza, que é muita experiência, muita técnica, e antes dele ser um sensei, é um excelente profissional de educação física. Então, boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos que estão aí assistindo. Estou feliz de ver vários alunos. Bom, vou falar um pouquinho, resumidamente, sobre a minha história, me apresentar para as pessoas. Então, eu sou professor de Educação Física, me formei aqui na Universidade de Santa Cecília, em Santos, no ano de 2004. Sou da 4ª turma da universidade. Sou faixa preta de Karatê desde 2001. Comecei a treinar aos 9 anos de idade, no bairro da Liberdade, na academia do Sensei Sérgio Isaoka. E no ano de 1999 eu me mudei para Santos e, por indicação do meu sensei, fui procurar a academia do mestre Bartolo e me considero aluno, discípulo do mestre Bartolo até hoje, né? Obviamente que sem esquecer o meu primeiro mestre e outros professores que eu tive também a oportunidade de poder treinar nessa minha vida aí desde 89. O bom é que, né, a gente já revela aí qual é a nossa faixa etária também, né? Assim, os meus cabelos brancos, isso já diz muito sobre a nossa época. Uma coisa... Pode falar. Fica à vontade aí. Tive o início nas artes marciais de um jeito... Uma das maneiras clássicas, né, de se iniciar nas artes marciais foi depois de apanhar na escola. Tinha 9 anos e morava no bairro da Liberdade. Aí, depois de apanhar algumas vezes, meu pai falou, não, chega, vamos procurar alguma atividade para você
aprender a se defender. E aí comecei no karatê. Tinha várias outras artes marciais no bairro da Liberdade, né? O bairro japonês ali de São Paulo, bem conhecido. Então tinha uma oferta grande de artes marciais, mas por uma coincidência, um colega meu do meu prédio mais velho já fazia e eu fui acompanhar. Ele parou, eu continuei. E tem uma trajetória aí de mais de 30 anos no karatê e está formando aí com os seus exemplos, em primeiro lugar, e com a sua maestria, grandes pessoas que eu considero o karatê aí dentro dos nossos bate-papos internos. Eu considero o karatê uma formação de características de personalidade, uma formação do ser cidadão, né? A gente tem aí diversos princípios, a gente chama de lemas do karatê, e tem aí diversas orientações, diferente de outras atividades físicas, né? Oi, Belzinha, tudo bem? E que, de certa forma, a prática esportiva, ela estimula o ser, né? A parte física como um todo. E o karatê, para mim, ele vai além da prática esportiva, de uma atividade física. Dentro do karatê, eu aprendi a me conhecer melhor, a ter a propriocepção, né? O corpo, quais são as minhas habilidades corporais e os meus limites aí, que eu tenho que lidar um pouco com isso, né? E é muito importante que o sensei, ele conhecendo as nossas características, ele pode orientar um pouco mais. Ir além, que o karatê, ele tem um processo histórico, a parte como é passada a informação, né, que é de geração em geração, esse estilo de karatê que a gente tem. Eu quero que você fale para a gente aí dessas suas atividades, ou a forma, uma estrutura geral, né, a atividade física e o desenvolvimento humano. Como que é você, como um professor de atividade física, né, um educador físico, como que é esse entrosamento? Como que a gente pode qualificar isso? Eu achei bem legal quando eu fiquei bem honrado, obviamente, quando você me convidou para esse nosso bate-papo, porque eu acho que é um tema, ainda mais nos dias de hoje, de confinamento, um tema que precisa ser falado e é muito relevante, né? O desenvolvimento humano e atividade física, o papel que a atividade física tem no desenvolvimento humano. E eu tenho a sorte de trabalhar numa área complementar à área da atividade física, que é a arte marcial. A arte marcial, ela trabalha com desenvolvimento humano não só no aspecto físico, no aspecto motor, que outras modalidades esportivas trabalhariam, né? A arte marcial possibilita que você também tenha um desenvolvimento psicológico, um desenvolvimento em termos de valores, né? Então eu fico muito feliz de poder aliar as minhas duas áreas de atuação, né? As duas extremamente importantes para o desenvolvimento humano, complementares, né? Então eu acho que a atividade física é com certeza um dos maiores fatores, uma das maiores ferramentas de desenvolvimento, não só físico, porque através do esporte a gente também adquire valores que na arte marciais são um pouco mais evidentes, mas eles estão presentes em outros esportes também, esportes coletivos, natação, qualquer esporte, né? A arte marcial acaba tendo só uma ênfase ali, um outro viés também. Então, eu vejo o esporte e a atividade física como uma das principais ferramentas, na verdade, para o desenvolvimento humano. Né? Estava até vendo dando uma pesquisada sobre o que a gente falar, né? E acabei tendo acesso a uma carta, a um relatório das Nações Unidas de 2017, que fala sobre justamente isso. Quais as ferramentas, né, quais os caminhos que o esporte pode levar, como o esporte pode contribuir com o desenvolvimento humano. Nossa, que legal, isso é fantástico. A gente saber, muitas vezes a gente não tem acesso, né? Você como é um estudioso da área, como o Sensei Leandro até comentou, está sempre trazendo novidades, está sempre participando de eventos para se atualizar também, né?
é uma pessoa que traz para a gente muito informação e a continuidade da nossa prática. Então, eu acho isso fundamental. Existem dados que revelam esse entrosamento aí do desenvolvimento humano com a atividade? Como que é, Sensei? Existem sim, inclusive esse relatório foi um relatório feito em 2017 pela um braço das Nações Unidas responsáveis pelo desenvolvimento, e ele meio que dá um norte sobre como deve ser a nossa política esportiva no Brasil, a curto, médio e longo prazo. Os dados que a gente tem hoje em dia, na verdade, não são muito animadores, né? Hoje, se a gente for fazer aí um levantamento quantitativo, menos de 30% da população brasileira pratica atividade física. E essas diferenças ficam muito mais acentuadas quando a gente leva em consideração fatores socioeconômicos e gênero. Então, os homens treinam mais que as mulheres, os brancos eles treinam mais que os negros, as pessoas de maior escolaridade fazem mais atividade física do que as pessoas de menos escolaridade. Então, resumindo, né, o homem branco de 20 a 40 anos, ele tem 60% a 70%, agora estou sem o número preciso aqui, mas ele tem uma chance muito maior de praticar a atividade física, um acesso muito maior do que a mulher negra, periférica, né, que está em condição de vulnerabilidade social. Então, esse é um relatório que aponta aí que tem muita coisa a ser feita. O principal caminho é o esporte escolar, né? O esporte na escola. E o que a gente faz também ali nas escolinhas de esporte da prefeitura, eu com karatê e outras modalidades, né? Também, apesar de não ser o esporte escolar, é considerado esporte de participação, segundo a legislação brasileira, mas esses são os caminhos, os mais, não vou dizer fáceis, mas são os caminhos a se seguir para a gente poder diminuir essas barreiras que a gente tem, essas diferenças que a gente tem. Ah, que legal. Infelizmente, essa é uma realidade. É óbvio que depende da localização, né? Eu acho que Santos é uma cidade que tem uma quantidade de atividades físicas gratuitas, né? Uma diversidade de modalidades esportivas. Então, acredito que essa taxa em regiões deve ser... Também tem diferença. Diferença, né? Mas também aí, tem diferença. No contexto geral, eu acredito que deva ser aí uma disparidade muito grande. E partindo aqui da situação de que a cultura ocidental que nós vivemos aqui não tem uma visão de que uma atividade física, ao meu ver, se eu estiver errada, por gentileza, me corrija. Para mim, atividade física é diferente de modalidade esportiva, né? O esporte, como a gente determina lá no dojo também, né? O karatê esportivo, o karatê olímpico, são indícios diferentes, são práticas diferentes, né? O que você vai praticar para uma seriedade, eu quero competir, eu quero me profissionalizar nesse esporte, ou eu quero para um bem-estar pessoal. Então, a nossa sociedade ocidental, ela não entende essa diferença. Vou fazer um esporte, vai ser, popularmente falando, jogador de futebol, né? Sim. Uma coisa importante também que é um dificultador aí da prática esportiva são justamente os motivos pelos quais as pessoas procuram atividade física. É um caminho que a gente tem que tomar, que ainda a gente tem que se desviar, na verdade, que é um caminho muito utilizado hoje atualmente, a psicologia do medo. Então eu vou praticar atividade física porque eu tenho que ter uma condição de saúde melhor para eu não ter comorbidades, né? Esse é um dos fatores pelos quais as pessoas têm que procurar a atividade física, né? Não tem que ser o principal. Esse é um fator que funciona sempre a curto prazo, né? As pessoas entram na atividade por esse motivo, mas
não continuam por esse motivo, elas acabam se desestimulando. Então, quando a gente acaba encontrando outras razões para as pessoas fazerem atividade física, isso acaba sendo mais motivador. Eu entrei por uma razão, né, eu queria me defender na escola, para não ficar apanhando do resto da molecada, e eu aí encontrei uma prática que me acompanha até os dias de hoje. Alguém pode entrar numa academia de musculação porque quer ter uma condição atlética melhor ou estética melhor e vai se encontrar naquela modalidade e vai seguir. Então é importante que a gente possa selecionar mais motivos na pedagogia do medo, esquecer um pouquinho esse único fator de prevenção de saúde como motivo para que as pessoas comecem a fazer atividade física. Na verdade, a atividade física ela tem que ser algo prazeroso para você. Senão, não vai, não adianta. Né? Até um outro dado importante que eu vi nesse relatório, que acaba desmistificando algumas coisas sobre atividade física também. Por exemplo, você, na sua atividade profissional, no seu deslocamento, você anda muito de bicicleta. E eu já vi você andando, você anda bastante. Sim. Essa não é uma atividade física que pode ser considerada benéfica para a saúde. Da mesma maneira que uma pessoa que trabalha fazendo um trabalho braçal, que faz muita atividade física durante o trabalho, essa atividade física também não é benéfica. A atividade física benéfica é aquela que é feita em horário livre, sem a obrigação financeira, vamos dizer. Então, não pode ser nem trabalho doméstico, nem nenhuma coisa laboral e nem deslocamento. Exato. Eu uso como meio de transporte mesmo, meio de locomoção. Aqui na Baixada é muito prático para a gente, de acordo com as ciclovias, aí é muito viável, né? Eu e diversos colegas, aí, inclusive, a gente vai e volta para o dojo e para as atividades trabalhistas mesmo de bicicleta. E aí, quando você tinha falado encontrar uma satisfação na atividade física, uma música. Pode continuar, meu celular deu uma bugada aqui, desculpa. Esse é o ponto. Eu te mandei uma solicitação, deixa eu te interromper. Vai. Te mandei uma solicitação do meu agora, aí você aceita e me tira do Dalane e vamos ver se vai funcionar. Não chegou aqui ainda não, vamos ver de novo. Manda de novo. Ah, então deixa quieto, o meu hoje tá... Porque se eu clicar para tirar você, aí você cai de novo. Eu posso clicar... não, deixa assim por enquanto. Isso. Vamos lá. Vamos indo. E aí, um dos fatores principais que fez eu, primeiro, né, ter a vontade de convidar aqui é porque eu considero você uma pessoa extremamente importante aqui nesses últimos 4 anos da minha vida aqui, que eu estou integrada ao Karatê, né, que a gente ultrapassa os limites de ir fazer a atividade física, porque o Karatê e a forma como eu me encontrei no Karatê foi uma situação assim, muito importante e eu comecei a entender isso e ver como eu posso interagir com outras pessoas e até foi um dos motivos que eu comecei a trazer mais mulheres, né, para as práticas de atividade física, para os cursos aí que você e a Alane desenvolvem também. Quando a gente faz algo com prazer, quando a gente sabe que aquilo está fazendo bem para a gente, né? Igual aqui, eu tenho feito live todos os dias às 15 horas, já falei de diversos temas. Alguns temas mentais, alguns temas físicos, trabalhos manuais, já falamos sobre depressão, já falamos sobre medicina tradicional chinesa, formas de se superar mentalmente de alguns aspectos da vida. Só que isso não é o suficiente. A gente tem que colocar as emoções, os pensamentos, a gente reproduz esse comportamento no dia a dia. E dentro das características de personalidade, que é uma das vertentes de trabalho, da linhagem de trabalho da minha atuação como
coach, que é o Eneagrama, que a gente trabalha as características de personalidade, a gente identifica o que faz sentido para você. Eu sou da linhagem mental, então para mim tem que ter uma lógica, tem que fazer sentido uma sequência. Por que eu quis continuar o karatê? Como todo mundo que a gente conhece que começou e terminou e não ter continuado. O que fez com que eu continuasse o karatê, pode até ser, posso até não estar sendo boa influência neste momento, mamães, mas foi a sequência de tempos em tempos eu aprender coisas novas. Então eu sei que eu preciso de estímulos constantes. Então, para mim, não é muito interessante aquela atividade monótona e que eu faça exatamente a mesma coisa, por exemplo, numa academia, que eu sei que temos colegas em comuns que já foram meus professores também, eu vou aumentar uma carga, eu vou aumentar um movimento, mas é basicamente a mesma coisa, né? Para mim, isso não é um estímulo. O estímulo, para mim, é aprender uma coisa nova e uma graduação diferente. Este foi um dos ganhos que eu tive na prática de atividade física. Outro ganho foi poder entender os limites do meu corpo. O tipo de prática que a gente faz, o tipo de karatê, depois se você puder falar, e dos benefícios desde criança até mulheres em risco de defesa pessoal, por exemplo, foi essa questão de poder me defender. Eu já passei por situações delicadas, vamos dizer assim, que eu não precisei utilizar da minha força, porque hoje eu sei o tamanho da minha força. Inclusive, já machuquei acidentalmente alguns colegas em treinamento. Desculpa, sensei também, né? Mas eu acho que... Mãozinha pesada, né? Mas quando a gente identifica os ganhos que a gente vai tendo de médio a longo prazo, é importante a gente observar como é que o meu corpo reage, né? Eu fui tendo uma estrutura corporal diferente, a massa muscular foi mudando nesse período também, a composição do meu corpo, diferente se eu tivesse exclusivamente fazendo um outro tipo de atividade, uma academia, por exemplo. Deu uma cortada no finalzinho aí, Priscila. Repete só o finalzinho, por favor. Para você desmistificar para o pessoal para quem é o karatê. Ah, perfeito. Isso é uma questão bem importante, porque realmente, né, chega bastante gente lá, eu vejo muitos pais acompanhando os filhos que vão treinar, e eles falam, não, eu já tô velho, eu já não sei o que, eu não sei o que lá. O karatê, ele é uma arte marcial que não tem limite para se começar. Você pode começar em qualquer idade, você tendo a liberação de um médico, né, agora falando em termos legais, você tendo a liberação de um médico que vai te dar um atestado, mostrando para o professor que você está apto a praticar uma atividade física, você pode começar. No passado, né, principalmente quando o karatê foi para Tóquio, as pessoas começavam a treinar de adultas. Essa coisa de começar a treinar de criança é uma coisa até relativamente nova para as artes marciais, né? Então não tem essa. Eu acho que o grande barato do karatê, eu sempre vou falar do karatê, mas acho que isso pode ser estendido para outras artes marciais também. É que você pode começar depois de adulto, você pode começar como o Wagner, por exemplo, não o Maniçoba que está vendo aí, pescador, esqueceu de mandar a inscrição, hein? Priscila te salvou. O Wagner Rosa, que já tem mais de 50 anos, está começando agora, então o karatê tem essa... a gente consegue individualizar o treinamento de acordo com as capacidades físicas de cada aluno. Exato. Fala pra gente, então, quais são os benefícios do karatê em todas essas faixas etárias? Faixas, né? Em todas essas... Vamos lá. Então, eu acho assim, acho que cada faixa etária tem alguma coisa a se trabalhar mais ou menos, né?
que o karatê vai trazer aquilo de positivo. Então, para as crianças na primeira infância, eu acho que o principal é sempre a sociabilização, estar em contato com outras crianças, estar em contato com adultos diferentes. Então, aí, através disso, ele vai aprender, começar a ter as primeiras noções de disciplina, de respeito, de hierarquia, vai ter o seu lugar de fala, mas vai saber se colocar no lugar de fala, porque a gente vê, às vezes, muita coisa assim, né? A criança sem saber esperar, afoita, né? Então, todos esses conceitos, né? Acho que é na primeira infância, além das questões físicas óbvias. Então, melhora na questão de dominância lateral, melhora na questão de concentração, o que vai refletir futuramente na hora de se concentrar para estudar. Ele vai ter melhora na questão da tonicidade, né? Crianças hipotônicas têm uma melhora muito grande. O que é criança hipotônica? Deixa eu abrir um parênteses. É aquela criança mais molenga, vamos dizer assim, com um ritmo um pouquinho mais devagar, até uma extra, um pouquinho tem até um pouquinho mais de hiperextensão nos membros, uma flexibilidade um pouco maior. Então, aquela criança que não trava, né? Então, a gente consegue trabalhar a questão. O professor Ney Maurício, que foi meu orientador informal na época de faculdade, é um psicomotricista. Eu espero até não estar aqui falando besteira, porque você tem aí um mestre de referência nacional nos assistindo. Então, o TCC que eu fiz e que o Sensei ajudou muito, né, foi no desenvolvimento de crianças de 6 a 10 anos. Então, o que o Karatê consegue ajudar efetivamente nessa faixa, né? Então, esses conceitos de dominância lateral, tonicidade. A tonicidade serve também para concentração, porque tonicidade é uma das transcrições que a gente pode fazer, é o estado de alerta, que a gente trabalha no Karatê também como Zanshin. Então, a criança que se mantém alerta, tem o seu tônus, consegue se concentrar melhor, né, para estudar, para fazer uma prova, para passar por alguma situação que precise de mais concentração. As crianças, os adolescentes, eu acho que para os pré e para os adolescentes, acho que um dos maiores benefícios que o Karatê pode trazer é a melhora na autoestima, na autoconfiança, né? Isso a gente vê que através da prática do Karatê, as crianças conseguem resolver, não com soco e com chute, mas com melhora de postura, as questões de bullying, as questões de agressões na escola, violência física, violência verbal. A criança que sofre bullying começa a treinar, adquire uma autoconfiança, um autocontrole, então ela vai saber reagir melhor sobre essas condições. Uma criança que eventualmente praticava bullying e começa a treinar, ela vai ver que isso é uma coisa sem sentido, que os valores da arte marcial vão fazer com que ele mude esse comportamento. Eu já tive os dois casos, né? Tive a criança que sofria bullying, entrou no Karatê, e aquele que fazia bullying. E o que fazia bullying, aos poucos ele vai parando, ele vai ficando um pré-adolescente, uma criança mais centrada, mais consciente, né? Ele já tem um conhecimento técnico, ele tem uma arma na mão, então ele já começa a ver que é desnecessário fazer certas brincadeiras de mão, certas agressões, né? Então, para os adolescentes, eu acho que essa é uma das principais questões. Muitos adolescentes que têm problema de aceitação em grupo, não se aceitam, encontram no Karatê uma prática que agrega, né, as pessoas ali. A única divisão que você tem é a cor da faixa. Não me interessa se você é homem, se você é mulher, se você é grande, se você é pequeno, né? A gente vê vários casos lá de crianças que são mais graduados que os pais, né? Então,
quem tem que obedecer ali naquele momento, naquele recorte, é o pai, né? Então, acho que esses são os principais benefícios. E para os adultos, né, eu acho que é tudo isso misturado, né? Porque se ele não teve a oportunidade de ter esse crescimento na sua infância, na adolescência, ele vai ter depois de adulto o ganho com autoconfiança, melhora na timidez, vai ter uma melhora, obviamente, na condição física, principalmente também para os adultos, a questão de controle de estresse, de ansiedade, né? Porque o adulto já está aí envolto em outras questões que as crianças não têm. E eu até falo, você sabe, falo muito isso nas minhas aulas, dou muito valor quando as pessoas começam a treinar o karatê já adultas, né? Porque é muito mais difícil, porque você já tem o cansaço do trabalho, da família, do estudo, da vida cotidiana, e você se dispor ali a reservar um tempo para fazer uma atividade que é prazerosa, mas é dura, né? Ela é prazerosa no sentido da fabricação aqui, da produção de endorfina, mas a atividade em si é dura, né? Vai fazer ali a flexão com o chão, com a mãozinha fechada no chão duro, né? Então, para o adulto, isso eu dou muito valor quando o adulto entra, né? Porque é difícil, a gente tem ainda mais esse costume, as artes marciais em geral é para criança começar a treinar, tem muito nome em japonês que eu não vou aprender, eu não tenho coordenação para gravar uma sequência de kata, né? Então, esses são os principais benefícios. E na terceira idade, eu acho que a gente volta também a falar da sociabilidade, da sociabilização, né? Pertencer a um grupo é muito importante, né? Em termos de desenvolvimento humano. E muitas vezes, quando a gente vai envelhecendo, a gente deixa de pertencer a um grupo, né? Os filhos se afastam, os amigos vão morrendo, então a gente precisa ter alguma outra atividade para que a gente volte a ter esse convívio com as outras pessoas. Espero ter aí colocado um pouquinho de cada faixa etária, o que o karatê pode melhorar aí. Com certeza. Dentro das tarefas evolutivas do ser humano, que é um dos tópicos do meu saber aqui, do que eu estudo, a questão do pertencimento, da conexão, é algo assim primordial para o ser humano, né? E dentro desse ponto de conexão e pertencimento, tem lá outros tópicos que o karatê engloba também, que aí a gente já vai entrar no ponto de defesa pessoal, que é a segurança, o respeito. A gente não necessariamente vai impor respeito pelo tom de voz ou por dar uma porrada, mas muitas vezes até por uma postura corporal, né? Se você consegue ter o zanchinho ali, né? O sentido de alerta, se você consegue ter essa autoconfiança de estar num lugar que se você sabe que aquele lugar é adequado para você, e você tem a noção melhor, então isso tudo está dentro da questão de conexão e pertencimento. Então tem a segurança, a proteção, a autoconfiança, autorespeito. Então tudo isso está dentro da conexão. Isso acaba sendo, você acaba tendo uma alteração no teu estado de consciência, né? A sua consciência, a sua percepção, ela fica aumentada, né? Então, com certeza, isso vai te ajudar a se colocar, tanto para você quanto para as outras pessoas. Você muda a sua postura, né? Como a Lani está falando aqui, você muda até a sua postura corporal, aquela pessoa que está sempre, né, com o pescoço para baixo, com o ombro prostrado, você consegue, com o teu treinamento, conhecendo melhor o seu corpo, seus limites, a sua mente, sua postura muda, você passa a ter uma outra maneira de se posicionar para as pessoas, de se relacionar, de caminhar, de olhar, né? Até a mudança de postura numa situação de iminente de violência já muda,
né? A gente fala bastante sobre isso nos cursos de defesa pessoal que eu faço junto com a Alana e minha mulher, né? O agressor, nesses casos, ele sempre vai procurar a mulher que tem uma aparência frágil, uma aparência de amedrontada, né? Que vai estar sempre olhando para o chão, está sempre ali. Então, ao passo que se você tem uma outra postura, um outro posicionamento, observa ao seu redor, você acaba inibindo a ação de um possível agressor nesse caso, né? Então, realmente, é toda uma alteração de um estado de consciência, né? Eu acho que o karatê, eu sempre vou falar do karatê, mas acho que as artes marciais em geral, elas acabam proporcionando isso numa escala maior do que outros esportes. Com certeza, todos os esportes vão te trazer mais confiança, mais, né, mais postura, mas acho que as artes marciais, por toda esse componente histórico, filosófico que carrega de centenas de anos, né, acho que ela acaba sendo mais forte nesse sentido. E o karatê, como defesa pessoal, não vai fugir à regra, né? Porque o karatê, a gente, antes de ser um esporte, antes de ser uma atividade física, ele surgiu como um sistema de defesa pessoal. Então, a gente sempre vai estar com essas coisas conectadas. E aí eu gostaria, inclusive, que você, se a Alane quiser chegar aí para falar desse projeto de vocês, que é a educação para a mulher sobre a defesa pessoal. Eu acho que isso é fundamental, mudou o conceito que eu tinha sobre a defesa pessoal. É óbvio que eu já participei aí de uns 5 ou 6 cursos com vocês, e isso faz com que, e não é nada diante da repetição que a gente deve fazer, né, que é a partir da repetição, que isso o karatê nos ensina muito bem. Não adianta você fazer 100 golpes uma vez, é muito mais fácil, muito melhor para você fazer 100 vezes o mesmo golpe, né? E essa prática contínua do mesmo sistema, do mesmo golpe, dos mesmos movimentos, é o que faz com que deixe a gente mais autoconfiante, mais resistente, né? Porque se eu sei dar um soco bem dado, eu sei receber o soco ou desviar, então existem várias funcionalidades aí. E aí eu vou colocar um adendo aqui. Pessoal, hoje eu estou aqui numa graduação ainda, a gente está numa crescente no Karatê. A gente só deu 2 passos a mais que todo mundo que começou, tá? Mas eu demorei mais de um mês para pegar o Heian Shodan, que é o primeiro kata, a movimentação de lateralidade. Eu demorei mais de um mês. Comecei com mais de 30 anos e demorei mais de um mês para aprender. E hoje eu estou aqui na continuação da graduação. Então, eu sei que até chegar ao nível do sensei vai ser muito tempo. E eu sei que quando chegar ali na faixa preta, aí a gente abre uma outra porta, né? Que daí você apaga tudo e começa novamente, né? Agora que você vai aprender que você não sabia o que era o karatê em si, né? Uma coisa até legal que você tenha falado isso, porque eu estou vendo que tem bastante gente na live que também não é praticante de karatê, e é legal a gente estabelecer esse conceito de que, porque muitas pessoas que não conhecem a arte marcial, elas pensam assim, pô, quando eu chegar na faixa preta, acabou. Cheguei na preta, é o final, né? E na verdade não. A preta é o começo, Exato. né? E a gente só se dá conta disso, na verdade, quando pega a faixa preta, né, e fala, poxa, realmente, não sei nada, né? Agora que vai começar a parada a ficar séria, né? As outras faixas são uma preparação, vamos dizer assim, né? Aqui do meu lado, para a gente poder falar um pouquinho sobre o projeto de defesa pessoal que a gente começou. Ele é chamado de Zanshin, que é o estado de alerta, estado de constante alerta em japonês, né? Esse estado de consciência que nós praticantes de artes marciais adquirimos
Eu, por exemplo, eu adquiri, acho que o Zanchin, uma certa facilidade, porque morava no bairro da Liberdade, que era um bairro numa centro de São Paulo, meio perigoso. Então, mesmo no comecinho da arte marcial, eu estava sempre assim, olhando para trás, quando para qualquer coisa que eu ia para a rua, era sempre assim, cada 10 passos, dá uma olhada para trás, qualquer movimento suspeito atravessa a rua, né? São alguns exemplos que a gente vive falando também no nosso curso, né? Acho que Esse curso, ele começou... morar em Vou São dar Paulo. oi, né? Boa tarde. Deixa Morar eu em dar uma interrompida e dar um oi, Por dizer favor, boa se tarde, gente. presente. Porque eu cheguei aqui, né? Não, Papagaio de pirata. Fiquei aqui do lado e ainda não falei nada. é que é muita informação. Peço desculpas aqui. Eu quero que você se apresente, toda essa titulação que fez com que você se unisse ao Sensei para vocês desenvolverem. Ela não é só a esposa do Sensei, tá, gente? Fala um pedacinho só do seu currículo, por favor. O pessoal ter, assim, só um pouquinho de sapiência de quem é essa mulher franzina, magrinha. Fala aí. Boa tarde, pessoal. Então, acredito que a maioria do pessoal que está aqui na live já tenha me visto ou me conhece, né, das redes sociais. Meu nome é Alane, como a Priscila acabou de falar, eu não sou só a mulher do Sensei Fábio. Então, eu tenho um passado aí na luta, né? Eu vim do Muay Thai, eu comecei a fui praticante de Muay Thai durante mais da metade da minha vida e fui praticante de Jiu-Jitsu também, isso lá no Rio de Janeiro, que eu sou carioca. Então, nessa minha trajetória aí de atleta, né, de Muay Thai, eu fui pentacampeã carioca e fui tricampeã de Jiu-Jitsu. E aí depois, né, junto com o Fábio, depois que nós nos conhecemos e veio esse desejo de fazer alguma coisa voltada especialmente para as mulheres, então a gente uniu o nosso conhecimento e fomos buscar junto a outros, né, outros senseis de outras modalidades para agregar, para que a gente pudesse estar fazendo aí um modo que realmente fosse possível ser praticado por qualquer mulher, independente da sua condição física ou do seu histórico, né, de atleta ou não, de ser sedentária, enfim. E aí nasceu o Zanchin. Tudo bem. E na aula eles Acho que têm um entrosamento perfeito, né? Ela domina a aula o tempo inteiro, tá, gente? Ele tá ali de distração das técnicas. 5 horas apanhando. Não, e interessante que, né, você na minha apresentação brincou, mas que é uma coisa que acabou trazendo muito mais credibilidade para o curso, que é o fato de realmente a minha diferença de tamanho para o Fábio, eu ser uma mulher, né, pequena, magra, e isso muitas vezes em várias edições no início da aula, pessoas olharem para mim, mulheres olharem para mim e não dão o menor crédito, né? Tipo assim, onde eu vim parar, que furada. E no final, muitas mulheres chegarem pra gente e falaram, olha, eu achei que tinha caído na maior roubada, essa menina magra desse jeito, pequena, falei, o que ela vai fazer? E aí, no decorrer da aula, você vê que pequenos acidentes, né, acontecem, ali o sangue quente acaba rolando uns excessozinhos, às vezes, e o sensei acaba sofrendo. Então, elas já acabam vendo que é tudo real mesmo, que é para valer. E isso até, né, essa questão da nossa diferença toda de tamanho veio a agregar, trazer essa credibilidade. Então, a minha intenção, junto com o Fábio, quando a gente foi sentar, estudar e montar e selecionar todas quais seriam, né, as saídas que a gente estaria passando para cada situação, a ideia era realmente essa, de que as mulheres, né, o nosso principal objetivo, que a gente sempre fala no início, né, dos cursos, é mostrar para as mulheres que é completamente possível ela se defender de qualquer agressor, independente do tamanho e da força dele. Porque eu acredito que a partir do momento que essa mulher, ela vê, ela, né, prova que ela tem condição de se defender, daí ela vai ter toda uma mudança de comportamento. Aí ela vai se empoderar da situação, né? Até dar um abraço aí para o Sensei Leandro Caria, que também foi um dos sensei que ajudou bastante na formatação do curso, trouxe bastante técnica. Para o primeiro curso, antes do Zanchin ainda, foi aquele curso que a gente fez em parceria com a ONG Ela,
né? O Sensei Leandro, o Sensei Penink e o Sensei Joelmiro. Né? Sempre vou ser muito grato a esses três aí. Ele mandou um oso aí. Isso aí, Sensei. Oso, muito obrigado. E é super E legal assim, quando a gente vê que não existe distância geográfica, né? Que o Sensei Leandro é de Campinas e ele vem todas as vezes aqui nos prestigiar, deixar nós que somos praticantes aqui tremer na base na hora da apresentação final aqui dos testes. Mas é uma honra saber que a gente tem colegas em todas as partes, né, Sensei? eu costumo dizer que assim, eu tenho poucos amigos no Karatê, mas eu tenho muito bons amigos. Então, o Sensei Leandro, o Sensei Penink são pessoas que são meu alicerce aqui. Tudo que eu tenho como ideia, antes de botar em prática, eu sempre vou consultar. Sensei Ney Maurício, que estava há pouco tempo ali também contribuindo com a gente. Sensei Ney Maurício, eu tenho um carinho que toda vez que eu falo dele, eu me arrepio. Porque o que ele fez para mim na época da faculdade ficou marcado e eu tenho uma admiração por ele, assim, extrema. E foi a pessoa que me ensinou que o Karatê é um só. Porque apesar de existirem diversos estilos, diversas linhagens, eu tinha uma visão preconceituosa, uma visão dividida, fragmentada, e Sensei Ney Maurício foi quem me ensinou que Karatê é um só. Né? O pai, isso foi até uma coisa que ele falou e eu nunca esqueço, o pai que coloca o filho para treinar Karatê, ele não sabe se é Shotokan, se é Shorin, se é Kyokushin, se é Goju. Ele vê a placa lá, Karatê, e para ele é uma coisa só. Né? Então, foi Sensei Ney Maurício que me ensinou. Então, eu tenho tenho ótimos amigos que eu construí na arte marcial e todos, para mim, são referências em alguma coisa. Sensei Leandro, por exemplo, também, além de ser uma referência técnica, né? Ele também é diretor de eventos na região de Campinas. Então, grande parte dos cursos que eu participo para me aperfeiçoar são organizados pelo Sensei Leandro. E já levou mestre Matida para Campinas, já levou o filho do mestre Matida, o Lyoto Matida, junto com o seu treinador, o Vinícius Antony, levou Sensei Ohanes, que é um outro mestre que, além de ser professor, é um pesquisador na área da educação física, levou Sensei Edson Nakama. Quer dizer, isso aí eu aprendi com os meus pais. A gente tem que tentar se cercar sempre de pessoas que são melhores que a gente. A gente não tem que ter vergonha de se cercar de quem é melhor do que a gente, não. Eu, pelo menos, não tenho. Eu gosto de me cercar dessas pessoas, porque através delas eu aprendo muito, né? Eu sempre gostei, mesmo na faixa branca, treinar com os mais graduados, ficar apanhando. E hoje eu procuro sempre me cercar de pessoas que eu considero que são melhores que eu. Então, esses dois karatecas aqui são dois exemplos disso. Outra pessoa que eu quero mandar um abraço aí é o Oscar, Sensei Oscar, do Parakaratê, que é uma das pessoas aí que mais está batalhando no estado de São Paulo, acho que no Brasil, para que o Parakaratê, o para-esporte tome uma dimensão merecida. Então, o Sensei Oscar tem um papel muito importante. Se ele fizer alguma perguntinha aí, a gente abre um espaço para falar do Parakaratê, que é uma coisa... Né, a gente tem o Richard, né, que você conhece muito bem, aluno meu desde... Nem lembro quantos anos o Richard tinha, 8, 9 anos. Menino com histórico de... Oscar aí, ó. Menino com histórico de autismo, de hiperatividade. O Karatê ajudou muito na desmedicalização, né, do Richard. Então, legal. Eu sempre me cerco de pessoas que eu admiro. Que legal. Não, sensacional. Aqui a gente tem 5 minutos. Pode se aprofundar aí falando dessa modalidade, né, que eu vejo ali dentro do dojo,
crianças que têm alguma certa dificuldade social, principalmente na escola, integrar o conhecimento. E assim, eu recebo com muita honra também, agradeço às mães, aos pais que vêm até mim, acabei sendo ali uma mediadora de comunicação em alguns momentos, que eles vêm e me relatam, né, como essa criança está tendo desempenhos melhorados, avançados na escola, em casa e em outros lugares. Isso, assim, eu compartilho com o sensei da felicidade de saber os avanços que todo mundo tem, né? Então, compartilha aí. Obrigada. A Giovana e a Kaellen são duas lindas, faixas laranja, estão aqui, ó, penando junto com a gente. Osso para vocês. Obrigada por estarem aqui. O campeonato vai pegar fogo, que as duas estão no primeiro confronto, Kaellen contra a Giovana. Nossa! O bicho vai pegar nesse campeonato. Sensei, fala pra gente aí uns minutinhos, como é que foi a ideia de trazer esse campeonato? Para quem não está sabendo, o Sensei teve aqui uma ideia, já que nós não estamos, ele conduziu-nos com vários vídeos incentivando a prática em casa, né? Mas aí tem algumas pessoas que têm alguns tipos de problema, né? Receio, não consegue fazer. E aí veio, como é que veio essa ideia de fazer o campeonato? Fala pra gente. Bom, a ideia de fazer o campeonato veio justamente porque a participação dos meus alunos eu estava achando bem pequena. Eram poucos os alunos que estavam fazendo os vídeos, me mandando, treinando em casa. Então, essa maneira foi uma maneira que eu imaginei que o pessoal, né, tendo um objetivo, indo atrás de uma premiação, mesmo tendo um objetivo que é participar, acaba se estimulando e treinando um pouquinho. Se você, para gravar um vídeo que você achou que ficou bom, você teve que repetir aquele kata 4, 5 vezes, eu já estou satisfeito, você já fez o treino. Então, o meu objetivo é fazer com que as pessoas mantenham, como até a própria Giovana disse lá na entrevista para o site da prefeitura, que elas mantenham a chama do karatê acesa, né? Então, eu ainda tinha algumas medalhas do torneio do ano passado. A gente tem bastante chocolate que a gente não conseguiu fazer a nossa rifa por conta da pandemia. Então, eu vou utilizar esses pequenos objetos como um mimo, uma premiação para que as pessoas possam se estimular e treinar um pouquinho em casa. Só falando do Parakaratê um pouquinho, realmente, eu acho que é muito importante, não só para as deficiências cognitivas, mas para as deficiências físicas. Hoje a gente já tem treinamento adaptado para cadeirante, a gente tem treinamento adaptado para surdos, a gente iria fazer o curso de defesa pessoal para mulheres esse ano, um módulo para mulheres portadoras de deficiência, e a gente tinha até conseguido com a secretaria uma intérprete de Libras, para que a gente pudesse colocar as deficientes visuais juntamente com as pessoas regulares, vamos dizer assim, para ter uma maior integração. Então eu sou muito... Tudo que o Oscar faz eu abraço, porque eu sou muito fã dessa vertente do esporte. Eu acho que o karatê é uma ferramenta para a inclusão perfeita. Não existe nada que um karateca não possa fazer. E então a gente está junto nessa. Eu sempre que posso levo o Richard para os campeonatos, porque a maneira que a gente tem de demonstrar o apoio ao Oscar é a participação nos eventos, né? O Oscar, ele roda o estado de São Paulo inteiro, em todas as etapas do Paulista ele tá presente, né? Então eu sou muito fã. A gente tem um departamento na prefeitura lá, o CESPAD, tem os professores Edu Leonel e o André Chang, que são muito competentes, e eu estou sempre falando com eles, falei, olha, se tiver alguém que queira fazer karatê, pode mandar. Se não conseguir subir, a gente faz aula lá embaixo, a gente dá um jeito, a gente adapta, né? É isso aí. Ó, ele falando aí, em maio, primeiro festival de kata para karatê. Richard vai participar, hein, seu Oscar? Richard já está na fita. Que legal. Infelizmente, faltam 30 segundos aqui para a gente terminar o nosso bate-papo. É sempre muito agradável, muito gratificante trazer pessoas assim que eu tenho um imenso carinho, a Alane e o Sensei. Para mim são pessoas muito importantes que ajudam e contribuem aí com o desenvolvimento pessoal
de muita gente também. Obrigada mais uma vez pela participação de vocês. A gente vai disponibilizar